eu sou Simone Amorim e hoje estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre mais um tema técnico, né? Então convido para ouvir um pouquinho a minha opinião e os meus conceitos técnicos acerca do tema fiscais de contratos. Tenho falado bastante sobre estudos técnicos preliminares, sobre pregão eletrônico, tenho falado muito sobre planejamento. Eu acho que nós estamos vivendo aí a era do planejamento, porque não é uma coisa atual, é antiga, é usual e necessária em qualquer contratação pública. Contudo, a implantação do planejamento nas contratações públicas não é tema fácil. A maioria dos nossos municípios brasileiros, os municípios que tenho visitado, que tenho capacitado aqui no estado do Mato Grosso do Sul especialmente, estão totalmente despreparados para o planejamento das contratações. Eu sempre digo que já faziam o planejamento nas contratações, de uma forma desconexa, não planejada, de uma forma talvez não padronizada e nem materializada nos autos. E agora, com a implantação dos estudos técnicos preliminares nas contratações públicas, por força aí das exigências dos tribunais de contas, exigências atuais para um tema antigo, nós teremos que implantar aí o relatório de viabilidade, planejamento para culminar no relatório de viabilidade. E o relatório de viabilidade, que vai ser a estrutura da contratação, o início da contratação, o planejamento da contratação, vai trazer consigo exigências notórias relacionadas especialmente à execução dos contratos. Porque a gente vai planejar a licitação agora na fase inicial, na fase interna, vai passar por toda a fase externa, vai culminar na fase da contratação. E após a contratação, obviamente, nós teremos um controle a ser exercido advindo do planejamento. Então, através do planejamento, eu consigo descobrir, identificar e mitigar riscos identificados lá naquela contratação para aquele objeto, e através da mitigação desses riscos eu consigo muitas vezes definir funções para os fiscais dos contratos, funções que estavam indefinidas, funções que nem o próprio fiscal conhece. Por falar em fiscais de contrato, os fiscais meramente formais cumprem ali a sua designação para atuarem como fiscal naquele contrato. Muitas vezes eles não têm nem a cópia do contrato, dos estudos técnicos preliminares, agora relatório de viabilidade, para verificar se foi indicado alguma coisa para ele lá na fase de execução, que ele vai poder colaborar com a administração, com o gestor do contrato, fornecendo elementos para o gerenciamento, não só dos riscos identificados, como da execução contratual, para verificar se de uma forma eficiente o município, através daquela contratação, vai conseguir um bom resultado, né? Porque a finalidade da licitação é, sim, chegar a uma contratação eficiente, passar por todo aquele processo de licitação, respeitando os princípios, né, da licitação, respeitando os atores envolvidos, definindo funções e situações para todo o desenvolver do processo e culminar numa contratação. Mas a minha obrigação não acaba com aquela contratação. Contrariamente, a minha obrigação acaba somente depois de medida a eficiência e a qualidade da execução financeira daquela contratação, tá? Então, os fiscais dos contratos são de extrema importância nesse processo de validar aquilo que foi planejado lá atrás na fase inicial da contratação. Os fiscais dos contratos precisam estar preparados. A instrução 5/2017 traz ali vários parâmetros, inclusive dentre eles a obrigatoriedade do gestor capacitar o fiscal do contrato, a sua equipe de fiscais, uma capacitação continuada, uma capacitação que o atualize as boas práticas e que inclusive o atualize não só ali para as boas práticas e o exercício da sua função como fiscal, mas também o atualiza em relação àquele objeto. Ele precisa ser capacitado, ter conhecimento daquilo que ele vai executar.
Então, eu não posso ser um fiscal de obras se eu não tenho conhecimento a respeito desse objeto obras. Da mesma forma, eu não posso fiscalizar a manutenção de uma frota municipal se eu não estou especializado naquele assunto, se eu não tenho conhecimento acerca da frota, da manutenção, das suas peculiaridades. Então, eu preciso, de uma certa forma, entender daquele objeto. Então, eu preciso entender um pouco de licitação, eu preciso entender um pouco ali acerca daquele objeto, eu preciso entender dessa dinâmica de integração entre setores para que eu atue como fiscal. E como gestora do contrato, eu tenho a obrigação de capacitar os meus fiscais, eu tenho a obrigação de dar a eles instrumentos para que eles possam realizar bem o seu trabalho, eu tenho a obrigação, inclusive, de medir essa eficiência da contratação através do apoio dos meus fiscais, mas numa somatória de todos os esforços para que na próxima contratação eu me melhore, eu utilize essa contratação como um instrumento de melhoria, inclusive principalmente para a próxima contratação. Então, falar de fiscais de contrato é complexo, porque é tema muito extenso, das obrigações, de todas as peculiaridades, das atribuições do fiscal do contrato. Tudo isso eu desenvolvi alguns artigos para desmembrar esse assunto, né? Desenvolvi alguns artigos que eu divulgo ali no meu blog, Opinião Simone Amorim. Tem o link aí embaixo para que vocês visitem o meu blog. E a partir de agora eu vou gravar vários vídeos falando desse tema que eu estou desenvolvendo também a nível de cursos, formação de fiscais, certo? Então, nesse momento, eu estou bastante focada em formação de fiscais. Eu acho que os órgãos de controle externo também começaram a cobrar isso. Enfim, qual é a atribuição do fiscal? De quanto em quanto tempo é a periodicidade que ele vai precisar emitir um relatório? Para quem ele vai entregar esse relatório? O que ele vai dizer nesse relatório? Tá? O que ele vai acompanhar da execução, no que ele pode melhorar, no que ele pode ajudar, auxiliar a administração na execução desse contrato e no melhor planejamento da próxima contratação desse objeto, como eu havia dito. Então, todas essas peculiaridades a respeito do fiscal do contrato são temas que, junto com a implantação dos estudos técnicos preliminares na realidade do município, junto com a implantação do pregão eletrônico que vem aí para obrigar o órgão a aplicar as boas práticas também nas demais modalidades, porque eu tenho insistido que a gente não vai poder aplicar a boa prática de, por exemplo, consultar os cadastros, né, de inadimplentes, né, cadastros de penalidades no momento da habilitação de um fornecedor só pela via da modalidade eletrônica. Não, em todas as contratações eu vou ter que aplicar esse princípio processual, eu vou ter que aplicar essa questão que é uma prática inerente a qualquer, deve ser uma prática inerente a qualquer forma de contratação, não somente ao pregão eletrônico. Então, implantar o pregão eletrônico na estrutura do órgão vai trazer também alterações nas demais modalidades, mudanças substanciais nos procedimentos, nas formalidades de todas as modalidades de licitação, inclusive as clássicas, não só do pregão eletrônico ou presencial. E da mesma forma, com a mesma intensidade, depois que a gente voltar aí ao período de normalidade nas nossas vidas, na rotina cotidiana da operacionalização das contratações públicas, nós teremos também que voltar a atenção para os fiscais dos contratos. Então, pensem aí nessas questões todas que foram ditas para desenvolver durante o tempo que ainda temos aí de expedientes reduzidos, de expedientes alternados,
com a cabeça não tão voltada para aquela rotina maçante que eu sei que é peculiar aos operadores de licitação. Aproveitem esse tempo para pensar nesses temas, para ir estruturando inclusive a legislação do seu órgão acerca das adaptações necessárias para a implantação dos estudos técnicos preliminares, para a materialização do planejamento e culminar no relatório de viabilidade, gerenciamento de riscos, que pode ser um item dentro do relatório de viabilidade. Eu, aliás, para os pequenos municípios defendo isso, defendo que a gente deve criar um item específico para as funções dos fiscais dos contratos dentro do relatório de viabilidade, que é um instrumento anexo ao termo de referência, que é anexo ao edital e que vai parar, tem que ir parar nas mãos dos fiscais, do fiscal daquele processo ou dos fiscais daquela contratação, para que ele saiba o que fazer, por onde começar. Então eu deixarei para vocês aí embaixo um link de acesso ao meu blog, aos artigos que tenho publicado sobre esse assunto. Eu tenho outros vídeos também aí sobre esses temas ora tratados, e prometo novas aí situações em que novas oportunidades em que a gente vai poder estar falando sobre os fiscais dos contratos novamente. Então um abraço no coração de todos e fiquem com Deus.